Para muitos lutadores, vestir roupas legais e se tornar um lutador profissional na maior promoção do mundo era um sonho antigo. Mas o que fazer quando esses sonhos não saem como o esperado? A resposta para alguns desses lutadores é encerrar seu tempo no ringue e seguir uma carreira totalmente diferente. Lutadores como quem? Fique por perto para descobrir a lista de lutadores da WWE que desistiram de tudo por uma nova carreira. Antes de entrarmos em nossa lista, todos nós sabemos que há toneladas e toneladas de lutadores que tiveram empregos semelhantes na indústria do entretenimento. Alguns até fazem esses trabalhos enquanto ainda trabalham na WWE. Pessoas como The Rock, Batista e mais recentemente John Cena explodiram completamente o cenário cinematográfico de Hollywood, o que é muito legal. Há também nomes como Brock Lesnar, que trocou a WWE pelo UFC. Não é uma luta de entretenimento direto, mas tem a mesma vibração, como você sabe. A questão é que, por mais legal que tudo isso seja, este vídeo não é sobre esses tipos de caras. Não. Hoje, mostraremos a vocês lutadores que deixaram completamente a WWE para o mais comum dos empregos e nunca olharam para trás. Então, prepare-se para ficar chocado quando revelarmos as coisas com as quais alguns de seus superstars favoritos ganham a vida. Com esse aviso em mente, começaremos com Shawn Stasiak, que deixou a WWE para se tornar um quiroprático. Para ter uma ideia de como essa transição é maluca, temos que voltar décadas antes de Shawn entrar para a WWE. Talvez você não esteja familiarizado com o nome Stasiak, mas na década de 1970 havia um campeão da WWF, chamado Stan Stasiak. Sim, esse é o pai de Shawn. Stan era um dos grandes nomes daquela época da empresa, o que significa que o nosso rapaz, Shawn, cresceu no meio da indústria da luta livre. Na verdade, quando era apenas uma criança, ele conheceu alguns dos caras mais lendários do setor, como André the Giant e Jesse The Body Ventura. Não foi uma grande surpresa, então, quando ele seguiu uma carreira na luta livre, estreando na WWE em 1999. No entanto, Shawn nunca conseguiu ser tão bem-sucedido quanto seu pai. Em vez disso, seu personagem, Meat, foi transformado em brinquedo do trio Pretty Mean Sisters, formado por Terry Runnels, Jacqueline e Ryan Shamrock. Menos de 2 anos depois, ele foi dispensado da empresa e, em seguida, foi contratado pela WCW. Depois que Vince McMahon assumiu o controle da WCW e a fundiu com a WWE, Shawn foi novamente admitido, mas não passou de 1 ano antes de ser dispensado. Novamente, ele passou a trabalhar em promoções menores antes de finalmente se aposentar da luta livre profissional, tendo conquistado apenas o WCW World Tag Team Championship e um título do WWE Hardcore Championship em diferentes momentos de sua carreira. Embora tenha feito algumas participações especiais no circuito independente entre 2007 e 2010, Stasiak tornou-se quiroprático quase imediatamente após se aposentar. Isso é algo que ninguém poderia ter previsto durante seus dias na principal promoção de luta livre do mundo. Mas essa não é a única surpresa. Tendo crescido em Oakville, Ontário, perto de Toronto, Shawn teve uma boa educação, frequentando a White Oaks Secondary School, antes de se matricular e se formar na Boise State University. Mas o fato é que Shawn nunca se formou em quiropraxia ou algo semelhante. Na verdade, o diploma que ele obteve na Boise State foi o de bacharel em artes em comunicação. É isso mesmo. Por mais improvável que pareça, esse homem agora trabalha para a equipe da Advanced Comprehensive Medical, sediada no Texas. Ele até recebeu um certificado em manipulação sob anestesia da Academy of Physical and Manual Medicine, em Nova York em 2007. E provavelmente deveríamos acrescentar que, quando não está endireitando as costas das pessoas, Shawn Stasiak é um palestrante motivacional. O cara realmente se mantém ocupado. Já que estamos falando de lutadores da WWE que deixaram de lado os trajes para fazer algo no mundo da medicina, temos que mencionar a ex-estrela diva Dawn Marie. Olhando agora, não deveria nos surpreender muito o fato de Dawn Marie ter encontrado uma carreira totalmente diferente da luta livre. Mas na época em que ela estava na WWE,
desempenhando o papel de assistente jurídica de Vince McMahon na tela, ninguém imaginaria essa senhora fazendo um trabalho comum. Quando criança, Dawn era uma daquelas crianças que sempre queriam aprender em todas as oportunidades. Seu pai, que a criou, era zoólogo. Então ela cresceu passando muito tempo ao ar livre, acampando ou caçando. Ela sempre foi fã de luta livre, mas sua educação vinha em primeiro lugar. Por isso, frequentou a Stern School of Business, da Universidade de Nova York, formando-se aos 22 anos. Em seguida, Dawn Marie começou a trabalhar em uma empresa de consultoria imobiliária em Manhattan, Nova York, e chegou a ocupar o cargo de diretora de imóveis internacionais. Muito legal, não é? Mas o negócio é o seguinte: ela não deixou a WWE para se tornar uma corretora de imóveis, nem de longe. Na verdade, antes de entrar na WWE, Dawn havia mudado de carreira, buscando o entretenimento e a atuação como profissão. Ela tinha o objetivo de se tornar modelo ou atriz profissional. Então, pediu demissão de sua imobiliária e foi atrás de seu novo sonho. No entanto, enquanto trabalhava como modelo, Dawn conheceu o agente de talentos e promotor de luta livre profissional Jonathan Gold e, brincando, sugeriu que ela gostaria de seguir a carreira de lutadora. Uma coisa levou a outra, e Dawn Marie assinou contrato com a ECW como lutadora em 1998. Durante esse período, ela continuou fazendo aulas de teatro, na esperança de continuar seu sonho quando sua carreira na luta livre profissional terminasse. E então, veio a WWE. Embora seu tempo na empresa tenha sido curto, Dawn Marie Psaltis fez mais do que o suficiente para ser lembrada como uma diva da WWE. Ela entrou para a empresa e estreou em 2002 como assistente jurídica de Vince McMahon na tela. Com o tempo, sua personagem evoluiu e se tornou uma das melhores heels da divisão feminina durante a Ruthless Aggression Era. Ela brigou com nomes como Miss Jackie e Michelle McCool, mas sua briga mais icônica foi com Torrie Wilson, uma briga que rendeu um dos beijos mais polêmicos da história da empresa. Talvez você queira conferir nosso vídeo sobre os beijos mais inesperados da história da WWE para saber mais sobre isso. De qualquer forma, quando ainda estava em seu auge, Dawn Marie engravidou em 2005 e logo foi dispensada da WWE. Ah, sim, isso é algo realmente obscuro e vergonhoso por parte da promoção sediada em Stanford. Mais tarde, Dawn entrou com uma queixa contra seu antigo empregador, alegando que seu contrato havia sido rescindido injustamente em decorrência de sua gravidez. Seu processo também afirmava que ela havia sofrido coação mental como resultado da liberação. Embora os detalhes nunca tenham sido totalmente revelados, o caso teria sido resolvido fora do tribunal no final de 2007. Se você acompanhou bem a história de Dawn Marie, parece que Dawn finalmente teve a chance de atuar como sempre quis, certo? Bem, ela não conseguiu. Em vez disso, ela adquiriu outras qualificações do Conselho de Medicina e se tornou enfermeira em um hospital em sua cidade natal, Nova Jersey. É isso mesmo. Depois de todas essas mudanças de carreira, Dawn Marie agora é enfermeira. Apostamos que essa é uma reviravolta que você não esperava e temos muito mais surpresas como essa. Veja o próximo lutador, Muhammad Hassan, por exemplo. Se você conhece esse cara, você é um verdadeiro. Em primeiro lugar, Mark Julian Copani é seu nome de governo e, apenas com base no físico, esse cara está entre os mais bonitos esteticamente. Depois de começar sua carreira de lutador em 2002, na promoção Ohio Valley Wrestling, sediada em Louisville, Kentucky, e obter algum sucesso, a WWE o contratou no final de 2004 e desde sua chegada, ficou claro que esse cara tinha um potencial insano. Em seus primeiros meses na empresa, Copani derrotou nomes como The Hurricane, Sergeant Slaughter, Chris Benoit e Chris Jericho. Ele imediatamente acumulou tanto entusiasmo dos heróis da empresa que todos eles se uniram para bater nele no Royal Rumble. Mas isso não o deteve. Em menos de 6 meses, ele lutou contra todos os maiores superastros da empresa. Estamos falando de nomes como Hulk Hogan, Shawn Michaels, Batista e John Cena. Ele também derrotou Big Show de forma icônica em sua primeira vitória no SmackDown. O cara era realmente imparável. O que o impediria de ser seu gimmick? Muhammad Hassan. Apesar de ser americano e descendente de italianos,
Kopani recebeu o personagem de um árabe americano que se propôs a reconstruir a reputação dos habitantes do Oriente Médio nos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro. Você provavelmente já deve ter percebido que a WWE estava brincando com fogo ao criar esse tipo de gimmick. Funcionou bem por alguns meses, até um segmento em que Hassan convocou 5 capangas mascarados, vestidos com camisas pretas, máscaras de esqui e calças camufladas para ajudá-lo a derrotar o Undertaker. Eles conseguiram vencer o Deadman, mas, 3 dias depois, ocorreram os atentados à bomba em Londres em 2005. Vários meios de comunicação afirmaram que os culpados pelos atentados estavam vestidos como os 5 capangas de Hassan. Sim, tudo isso parece confuso, mas todo esse episódio se transformou em um dos momentos mais polêmicos da história da WWE. Por fim, as autoridades televisivas e a legislação fizeram com que o personagem de Muhammad Hassan fosse completamente expulso da lista principal, voltando para os territórios de desenvolvimento. Logo depois, Kopani foi dispensado da empresa, o que o levou a se aposentar completamente da luta livre. É claro que houve muita reação dos fãs, pois seu personagem estava se tornando um dos favoritos, mas esse caso deixou até mesmo Vince McMahon de mãos atadas. Antes de sua carreira de 3 anos na luta livre, Kopani estava se formando em História na Universidade Estadual de Nova York, em Buffalo. Ele abandonou o curso para se dedicar à luta livre, mas parece que deve ter retornado para concluir o curso mais tarde. Por quê? Porque alguns anos mais tarde, Kopani começou a trabalhar como professor de História Mundial na Hannibal High School, em Hannibal, Nova York. Alguns anos depois, ele foi nomeado diretor assistente da G. Ray Bodley High School, em Fulton, Nova York, e desde então foi promovido ao cargo de diretor da Fulton Junior High School. Essa é uma história que não poderíamos prever. Ele também escreveu e lançou uma graphic novel com Chad Gaspar do Crime Time, Assassin and Son, que ganhou vários prêmios de melhor graphic novel original independente. Muito bem, Muhammad Hassan. Continuando. Temos outro lutador que desistiu de tudo em uma carreira diferente. Seu nome é Spike Dudley. Você se lembra dele? Se não se lembra, pelo menos se lembra dos Dudley Boys. A icônica equipe de tag formada por Bubba Ray Dudley, Davon Dudley, Stacy Keibler e, é claro, Spike Dudley. Esse grupo costumava ser a melhor equipe de tag da WWE no início dos anos 2000. Spike passou a fazer parte da equipe nos anos 90, quando todos trabalhavam na ECW, até 1999, quando toda a equipe migrou para a WWE, ou seja, todos, exceto Spike. Ele permaneceu lá, fazendo parcerias com outros lutadores para ganhar títulos de tag team até a ECW declarar falência. Foi durante esse período, em 2001, que Spike entrou para a WWE e se reconciliou com seus parceiros e irmãos de kayfabe. A partir de então, o grupo se tornou completamente imparável. Spike venceu o WWF Tag Team Championship com Taz, venceu o European Championship uma vez e o Hardcore Championship 8 vezes em 2002. Como um ato isolado, Spike também ganhou o campeonato Cruiserweight antes de ser liberado de seu contrato com a WWE. Apesar de ainda estar em uma idade razoável para voltar aos ringues ativamente, Spike passou um tempo trabalhando como treinador no circuito independente, antes de entrar para a TNA e abandonar o nome Dudley. 2 anos depois, ele foi dispensado, dessa vez da TNA, e voltou ao circuito independente, onde passou os 3 anos seguintes competindo. Por fim, em 2010, Spike Dudley parou de treinar e se apresentar em tempo integral. Você pode ter ouvido falar de 1 ou 2 apresentações surpresa dele, entre 2010 e 2015. Mas fora isso, Spike estava realmente acabado. Mas as contas tinham que ser pagas, então ele conseguiu um emprego regular como planejador financeiro. É isso mesmo. Não é exatamente o trabalho que se espera de um atleta, mas Spike tinha seus motivos, como ele explicou em uma entrevista. Muitos dos caras já passaram pelo que eu passei. Você está no topo do mundo, ganhando um bom dinheiro, e quando esse dinheiro acaba, o que você faz? Você ouve histórias o tempo todo de atletas que ganharam milhões e estão falidos. Quero me tornar um educador para mostrar às pessoas que há maneiras de planejar o futuro.
e é exatamente isso que ele tem feito desde então. Considerando o número de golpes duros que esse homem levou durante sua carreira, podemos realmente entender sua decisão de sair do ringue e viver uma vida fácil. É claro que as finanças têm seus altos e baixos, mas pelo menos não deixarão o bom e velho Spike Dudley sangrando. A seguir, temos uma ex-diva da WWE, AJ Lee, April Janet Mendes. Pode não ter sido a mais habilidosa ou a mais atraente das lutadoras, mas durante o tempo que passou na WWE entre 2009 e 2015, AJ Lee definitivamente fez o suficiente para ser lembrada. Embora tenha se interessado por luta livre na adolescência, graças à inspiração de Lita, a Jota nunca teve uma carreira profissional como lutadora como prioridade em seus planos. Em vez disso, ela se matriculou na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, após o ensino médio, e se formou em produção de filmes e televisão. Infelizmente, os problemas financeiros de sua família fizeram com que ela desistisse apenas alguns meses após o início do curso. Foi quando a Jay se concentrou na carreira de lutadora e, em 2007, fez sua estreia como profissional no circuito independente de Nova Jersey. Em 2009, AJ Lee assinou contrato com a WWE e, embora tenha demorado 3 anos para entrar na lista principal, quando chegou lá, a Jota se tornou uma das mulheres mais famosas da empresa na época. Ela teve um relacionamento na tela com Daniel Bryan por um tempo, teve um escândalo com John Cena e teve um longo relacionamento de amor e ódio com sua parceira de equipe, Caitlyn. Nos 3 anos seguintes, ela se tornou a vencedora do Divas Championship por 3 vezes, um recorde, mantendo o título por um recorde geral de 406 dias. Ela também foi nomeada Diva do Ano pelo Slammy Award 2 vezes, em 2012 e 2014, além de ter sido eleita a Mulher do Ano todos os anos, de 2012 a 2014, pelos leitores da Pro Wrestling Illustrated. Nada mal mesmo. Se você quer saber, o que diferenciava AJ Lee das outras divas era sua personagem única, uma gimmick mentalmente instável chamada de Crazy Chick. E adivinhe só, para ela, não era apenas um artifício. Lee havia sido diagnosticada com transtorno bipolar no início de sua vida, e embora mantivesse sua condição escondida de seus empregadores na época, ela falou sobre como interpretar o papel de louca a ajudou a esconder sua condição à vista de todos. Depois de apenas 3 anos sob os holofotes, Mendes anunciou que estava se aposentando da luta livre profissional em 2015 e, desde então, não olhou mais para trás. Desde então, ela se tornou escritora, sendo que um de seus melhores trabalhos é um livro intitulado Crazy is My Superpower, A Loucura é Minha Superpotência, no qual ela fala sobre sua formação e seus dias no setor de luta livre profissional. Esse livro de memórias foi publicado pela Crown Archetype em abril de 2017 e estreou em 10º lugar na lista dos mais vendidos do The New York Times para não ficção de capa dura. Falando sobre o livro, AJ Lee disse uma vez: basicamente, eu senti que esse livro foi a jornada para descobrir a doença mental e depois dizer, tudo bem, eu posso usar isso como uma arma, e na verdade é um presente. Ela me ajuda a ver o mundo em cores diferentes, e isso é bom. Desde então, ela trabalhou em várias outras peças de sucesso por meio de sua parceria com a atriz Aimee Garcia. Mendes também escreveu algumas séries de quadrinhos, incluindo Glow vs. The Babyface e, espere por isso, uma história na primeira edição de Wonder Woman da DC Comics, Black and Gold, uma minissérie que comemora o 800º aniversário da Mulher Maravilha. E isso não é tudo. Ela também escreve para a empresa de produção que fundou ao lado de Aimee Garcia e escreveu uma série limitada de 4 edições de Dungeons and Dragons e o roteiro do filme Blade of the Quartzed Ronin, de 2022, da Netflix. Por fim, Mendes agora trabalha como defensora da conscientização sobre saúde mental e bem-estar animal e foi reconhecida pela National Alliance on Mental Illness por seu trabalho. É justo dizer que ela obteve ainda mais sucesso fora do ringue do que dentro dele, mas se ela quiser voltar aos ringues, deve ser fácil, já que AJ Lee é casada com CM Punk há cerca de uma década. Ao nos aproximarmos do final da nossa lista, temos o ex-Scotty 2 Hotty, que, ironicamente, agora é bombeiro. Scotty esteve na WW,
e por quase 2 décadas, entrando na empresa em 1991 e saindo em 2007. Durante esse período, ele conquistou o WWF, World Tag Team Championship, o Tag Team Championship e o Light Heavyweight Championship da empresa. No início de sua carreira, ele teve alguns confrontos icônicos, como quando derrotou Ed Guerreiro, Perry Saturn e Dean Malenko na WrestleMania 200, ou quando enfrentou Edge e Christian para ganhar o Campeonato Mundial de Equipes. Mais tarde, porém, Scott acabou tendo apenas uma série de participações como parceiro de equipe de uma série de lutadores da lista B antes de ser dispensado em 2007. Nos anos que se seguiram, ele teve algumas aparições surpresa, como quando apareceu para derrotar Heath Slater em um episódio do NXT e quando se juntou a Sexay para desafiar o The Ascension pelo NXT Tag Team Championship. Mas em 2013, Scott Garland tomou a decisão chocante de pendurar o traje e se tornar bombeiro. Parece que Scotty 2 Hotty achou o ringue muito quente e decidiu começar a apagar incêndios. Ele se inscreveu para receber treinamento como técnico de emergência médica e se formou na Lake Tech Fire Academy, na Flórida, após o treinamento. Assim que concluiu o treinamento, Garland se tornou um bombeiro ativo e paramédico na mesma cidade. No entanto, ao contrário dos outros nomes desta lista, Scott tem lutado para realmente deixar o ringue para trás. Ele retornou à WW e, em 2016, trabalhando como treinador no Performance Center até 2021, antes de se mudar para o circuito independente, ainda como treinador. Mais uma vez bombeiro, sempre bombeiro. Por fim, no final de nossa lista de lutadores da WWE que desistiram de tudo por outra carreira, temos Mideon. Os fãs da WCW o conheciam como Tex Slazenger, enquanto os fãs da WWE o conhecem como Mideon ou Phineas E. Godwin. Mas hoje esse homem trabalha como chefe de cozinha sob seu nome de governo, Dennis Knight. É isso mesmo, esse ex-astro da WWE agora é um chefe de cozinha, mas nem sempre foi assim. De fato, como a maioria dos outros nomes desta lista, ele teve várias carreiras antes disso. Knight era um jogador de futebol americano universitário que esperava se tornar profissional pela Universidade de Salem, na Virgínia Ocidental, mas teve uma lesão no ombro que acabou com sua carreira. Depois disso, o jovem tentou uma carreira como segurança, trabalhando na Flórida. Foi nessa época que ele conheceu Steve Keirn, que acabaria treinando-o como lutador profissional. Knight fez sua estreia profissional em uma luta que, coincidentemente, o colocou contra seu padrasto na vida real, Ron Slinker. Ele passou os anos seguintes no circuito independente antes de assinar com a USWA e, por fim, com a WCW em 1992. Para ser franco, sua carreira não decolou durante seus 2 anos na WCW, e o mesmo pode ser dito de sua segunda passagem pela USWA entre 1995 e 1996, já que ele só ganhou o título sulista da promoção em 2 ocasiões. Por fim, em 1996, ele assinou contrato com a WWE, e foi aí que as coisas realmente começaram a decolar para esse cara. Lutando com o gimmick Phineas Mero Godwin, Knight era retratado como primo de Canterbury e, juntos, eles formaram a dupla chamada Godwins. Depois de estrear em janeiro de 1996, a dupla derrotou os Body Donnas e conquistou o Tag Team Championship em um evento ao vivo no Madison Square Garden, poucos meses depois, quando Canterbury se machucou terrivelmente e foi forçado a se aposentar da luta livre profissional. Knight ficou sem parceiro em 1998, antes de ser sequestrado pelos Acolytes e sofrer uma lavagem cerebral para se juntar ao Ministry of Darkness. Foi nessa história que ele adotou o nome Mideon e trabalhou com Undertaker, Kane e Viscera em disputas com nomes como Stone Cold, Steve Austin. Ele também ganhou o campeonato europeu da WWE em 1999, mas seu personagem nunca atingiu o nível que a WWE precisava e acabou sendo dispensado em 2001. Mideon então passou um tempo treinando jovens estudantes na escola de Pro Wrestling de Steve Keirn em sua cidade natal, Tampa, Flórida. Ele fez isso enquanto ainda lutava em várias promoções independentes na Flórida e na Europa,
e trabalhava na NWA. Ele também fez várias participações especiais na WWE pouco tempo depois de ser liberado, antes de anunciar sua aposentadoria da luta livre profissional em 2006. Embora Dennis Knight ainda tenha feito várias aparições no Great Lakes Championship Wrestling em 2011 e 2012, ele só retornou à empresa de Vince McMahon uma vez para participar da cerimônia de aposentadoria de The Undertaker no Survivor Series em novembro de 2020. Então, como esse cara acabou se tornando um chefe? Bem, de acordo com o próprio homem, ele encontrou o restaurante mais chique de Clearwater e simplesmente conversou com o chefe, expressando seu amor pela culinária. Mideon acrescentou: ele realmente gostou de mim e me colocou sob sua proteção e me ensinou todas essas coisas super chiques, o que é meio que minha marca registrada. Gosto da apresentação e de usar ingredientes sofisticados. Se você quiser fazer um jantar sofisticado em sua casa, para você e sua esposa no aniversário de casamento, eu vou lá e preparo uma refeição de 4 ou 5 pratos. Nada mal mesmo. Na verdade, desde que recebeu seu treinamento, Knight abriu sua própria empresa de catering e apareceu em um programa de culinária no YouTube, mostrando suas habilidades culinárias. Que bom para ele! Quais dessas mudanças de emprego mais o surpreenderam? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.